Sem muita demora, abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Acharam, irmãos? Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Aleluia. Amém. Amém. Acharam, irmãos? Então dá um glória a Deus aí, vamos ver. Amém. Vamos lá então. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Deus, nesta manhã, já louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, e nesta manhã, ó Pai, nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra. Nós precisamos dos Teus ensinamentos, os ensinamentos que vêm do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos ser cheios da Tua verdade, cheios do conhecimento do Senhor, cheios da sabedoria do Senhor e cheios, ó Pai, da inteligência espiritual. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã que o Senhor me use nas tuas mãos como instrumento. Eu me entrego a ti, ó Pai, para ser usado, porque de mim, Senhor, não há força alguma, a não ser a que vem do teu Espírito Santo, ó Pai. Por isso a minha vida agora é tua, Senhor, a minha boca é sua para falar com o teu povo. Em nome de Jesus, prepara os ouvidos dos teus servos e que eles estejam atentos a ouvir a tua palavra. Pai amado, coloque essa palavra dentro do coração deles, para que eles cresçam na tua presença, Pai, em sabedoria, em conhecimento e em entendimento do Senhor. Também que o seu Espírito, Pai, venha enriquecê-los com a sua presença nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um texto do apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, a igreja de Colosso. E Paulo ali, logo já no capítulo 1, enfatiza, e exalta a disponibilidade, a fé, a caridade e a oportunidade que o pessoal lá da igreja de Colossos tinha de ofertar, de ser caridoso, de fazer a obra de Deus. Então Paulo exalta isso, e ele diz que ele fica feliz, e dá para ver que ele fica feliz com essas atitudes da igreja. Então ele exalta, fala da fé, fala ali do processo de caridade que existe dentro daquela igreja. E diante disso, o apóstolo Paulo faz uma coisa muito interessante, e que muitas vezes nós não paramos para pensar do quanto que nós precisamos de Deus na nossa vida para colocar em nosso entendimento, em nossa vida, coisas especiais ou ferramentas especiais para podermos vencer as dificuldades da vida, para poder vencer todas as circunstâncias da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz que ele faz uma oração pela vida dos colossos, da igreja de Colossenses, para que o Senhor encha eles de conhecimento de Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: então eu oro por vocês, para que Deus encha vocês de todo o conhecimento de Deus,
de toda sabedoria e de toda inteligência espiritual. O apóstolo Paulo faz essa oração para a igreja, para os santos que ali estão. E logo de cara, nesses versículos que nós vemos a importância de buscarmos ferramentas de Deus para vencer as dificuldades da vida ou para superar a nossa própria existência. Muitas vezes nós estamos caminhando, estamos até bem, irmãos, mas a nossa existência coloca sobre nós alguns obstáculos, algumas coisas que geralmente nós temos que superar, geralmente nós temos que vencer, sempre caminhando, tentando vencer. Nós esquecemos de pedir a Deus que nos dê as ferramentas necessárias para isso. E o apóstolo Paulo fala: eu oro por vocês, para que Deus encha vocês de conhecimento, de sabedoria e de inteligência espiritual. Eu quero falar especificamente sobre a inteligência espiritual. É uma coisa que todo crente deveria parar um minuto, pelo menos, no mínimo, para pensar como ser inteligente espiritualmente. Porque nós sabemos que existem vários tipos de inteligência. Sabemos disso. Mas quantas vezes você parou para pensar e falar assim: qual é o tipo de inteligência que eu tenho espiritual? Como que é a minha inteligência espiritual? E nós vamos falar sobre isso. E o apóstolo Paulo ora para essas pessoas, para que eles tenham conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, para eles andar, aí depois no versículo 10 que nós lemos ali, para eles andarem dignamente e agradar a Deus. Olha só, irmãos, nós temos que aprender a ter conhecimento de Deus, nós precisamos aprender a ter a sabedoria vindo do Senhor, e nós precisamos ter uma inteligência espiritual, a fim de andarmos dignamente diante do Senhor, e a fim de que nós agradamos ao Senhor em todo o tempo. Então nós precisamos disso também. E quando nós falamos em inteligência, e nós sabemos que cada um tem uma inteligência específica, por exemplo, eu não estou falando aqui em grau de inteligência, se o fulano é mais inteligente que o outro, se o João é mais inteligente que o Pedro, não estou dizendo isso. Cada um de nós temos um grau de inteligência. E cada um de nós temos inteligências específicas na nossa vida. E toda essa inteligência que nos cerca, que nos é colocado diante da nossa vida, é usado em todo o tempo para fazer crescer a sociedade, para fazer com que a sociedade ande, para fazer com que a nossa vida ande. Então toda a inteligência é dada por Deus desde o princípio. E aqui falando em inteligência física, inteligência do homem, inteligência de todos os homens, toda a inteligência é necessária. E cada um dentro das suas limitações ou da sua infinita inteligência é necessário para o crescimento do povo e da sociedade. Então eu tenho conhecimento em alguma coisa, o irmão tem um conhecimento em outra, o outro irmão tem um conhecimento, a irmã tem um conhecimento, e todos nós juntos fazemos a diferença no mundo quando nós nos unimos e colocamos a nossa inteligência em funcionamento. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, está dizendo algo muito óbvio, eu sei, mas é para te despertar, para você parar para pensar agora no que é inteligência. Então, por exemplo, quando a igreja estava sendo aqui construída ou reformada, vieram pessoas aqui com inteligências específicas. Veio o irmão com uma inteligência de fazer o forro, ele tem uma expertise, uma inteligência. Veio o irmão para fazer a parte elétrica, é uma inteligência que ele tem, é algo que ele adquiriu. Veio o irmão para fazer a pintura das portas, das paredes, é uma inteligência. Então todos nós, com a nossa inteligência somados, nós conseguimos mudar as coisas. Então serve para isso, por isso que existe uma diversidade de inteligências. E quando nós falamos em inteligência humana, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Existem alguns tipos de inteligência que se enquadram tudo isso aí que a gente falou. Tipos de inteligência humana: inteligência linguística. Tem a pessoa que tem o dom de falar, o dom de escrever, o dom de se comunicar, é uma inteligência linguística. A inteligência lógico-matemática, a pessoa extremamente hábil em fazer conta, em fazer matemática, em fazer cálculos,
e fazer operações lógicas, é uma inteligência lógica e matemática. Nós temos a inteligência musical, a pessoa tem uma extrema inteligência musical, sabe tudo e consegue fazer aquilo que deseja fazer com a música. Nós temos a inteligência corporal. A inteligência corporal é quando, por exemplo, um atleta, né, que consegue desenvolver o seu organismo de uma maneira a correr, sei lá, 4 horas, nem sei quanto que é que o maratonista, o pastor Zé Francisco deve saber isso aí, né? O maratonista corre lá, não sei quantas horas, aí o outro, a inteligência corporal dele é para 100 metros, e ele corre 100 metros e bate os recordes, a cada ano que passa os recordes são alcançados e batidos, porque é uma inteligência corporal. Nós temos uma inteligência espacial, conseguir compreender o ambiente onde nós estamos, conseguir analisar o espaço, isso aí é muito importante. A inteligência interpessoal, de se relacionar com as pessoas. Tem gente que tem muita facilidade em se comunicar com as pessoas, fazer um relacionamento, mas tem gente que já não tem tanto essa inteligência e ele não consegue tanto. Então as diversidades são assim, as inteligências são assim. A inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, aquela inteligência para organizar a sua própria vida. Então cada um de nós temos essa inteligência. E o que é a inteligência? A inteligência nada mais é do que uma soma de conhecimentos que nós temos. Imagina que todo tempo você está recebendo informação de todos os lados, da escola, do seu curso, daquilo que você gosta de aprender, aquilo que você vai atrás, daquilo que você ouve, daquelas coisas que te ensinam, e você vai acumulando tudo isso na sua cabeça. E a inteligência que você tem é você pegar todas essas informações que você tem e organizar elas na tua cabeça e fazer com que essas informações produzam algo inteligente. Então essa é a inteligência que nós temos que ter, e que nós temos, todos nós temos isso. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Não vai dormir não, espera aí. Então, todos nós temos inteligência. Como homem nós temos a nossa inteligência, cada um no seu quadradinho, mas temos a nossa inteligência. Mas existe uma inteligência que ela é uma inteligência muito especial, do qual nós temos que dar um valor muito grande para ela e que muitas vezes nós não paramos para pensar nela, que é a nossa inteligência espiritual. O que eu faço da minha vida todos os dias? Que eu aprendo as coisas do Senhor, mas eu não consigo utilizar essas coisas que eu aprendo de forma inteligente, a eu conseguir alcançar os meus objetivos. Da forma inteligente, de que eu usando essa inteligência espiritual, eu possa resolver os problemas da minha vida. E a grande diferença da inteligência como homem para a inteligência espiritual é que a inteligência espiritual te tira da caixinha, te leva além de tudo que você imagina. Então, por exemplo, você tem o conhecimento em eletricidade, você tem o conhecimento da inteligência corporal, a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática. Mas aí vem a inteligência espiritual e faz você sair disso e ver coisas além de que você entende como coisas da vida. Eu gosto de brincar assim, que para nós, né, falando de inteligência lógico-matemática, quanto que é 1 mais 1, irmãos? Hã? Aí, o rapazinho ali, fiadinho na matemática. Isso aí. 1 mais 1 é 2. Matemática é uma ciência exata. Não tem como você falar que 1 mais 1 dá 3. Não existe, é uma ciência exata. As ciências humanas têm hipótese. Psicologia, né? Sei lá, qualquer tipo de ciência humana. Será? Não, mas a matemática é ciência exata. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E assim por diante. Mas aí chega Deus e fala assim: olha, você e a sua mulher vão se juntar. Vocês não serão 2. Vocês serão 1. E aí? Eu e minha esposa não somos 2, somos 1. A inteligência espiritual que Deus nos dá
nos faz sair de uma caixinha que está presa na nossa vida material, na nossa vida como ser humano, e faz a gente enxergar coisas que estão além daquilo. A inteligência espiritual mostra para você a profundidade de como as coisas são e de como você é em profundidade dentro do seu ser. Então a inteligência espiritual, ela faz com que você olhe para dentro de si mesmo e consegue enxergar coisas que ninguém mais consegue enxergar. Nenhuma inteligência deste mundo pode mostrar para você. A inteligência espiritual, 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então olha o que diz a palavra, que o homem material, ou seja, aquela inteligência toda material que você tem, de linguística, de lógico-matemática, a inteligência corporal, a inteligência interpessoal, a intrapessoal, não serve para que você entenda as coisas do Espírito. Para você entender as coisas do Espírito, é necessário que você tenha uma inteligência espiritual, para que você consiga entender as coisas que Deus está te mostrando, inclusive as coisas que Deus está te mostrando hoje neste lugar. Enquanto você estiver analisando essa palavra de uma maneira lógico-matemática, uma inteligência do homem, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas se você olhar para esta palavra com uma inteligência espiritual, Deus vai fazer uma obra na tua vida nesta manhã. Nós aprendemos então que a inteligência, quando nós medimos a inteligência, né, o homem faz aquele teste de QI para ver qual que é o tamanho do QI dele. A pessoa tem um coeficiente de inteligência de 150, Albert Einstein, né? Extremamente inteligente. Ou a pessoa tem uma inteligência emocional, que hoje está na moda, né? Inteligência emocional. Que, na verdade, antigamente os filósofos falavam de sabedoria, mas hoje, na modernidade, é falado de inteligência emocional. Tanto a inteligência emocional, quanto a inteligência, aquele coeficiente de inteligência, na vida do crente, ela é sustentada pela inteligência espiritual. Mesmo que você atue na tua área como ser humano, na tua inteligência, ela tem que ser sustentada pela inteligência espiritual. E aquilo que você faz na tua vida tem que ser feito conforme a sua inteligência espiritual. Amém, irmãos? Inclusive, as pessoas quando vão contratar alguém, isso é mais assim, empresa grande, que tem aquele quadro de funcionários de psicólogos, que entrevistam as pessoas, grandes empresários ou diretores que vão ser entrevistados, eles levam em consideração o coeficiente de inteligência da pessoa, a inteligência emocional da pessoa, mas ultimamente eles estão até avaliando a questão da inteligência espiritual também. Eles entendem um pouquinho diferente, mas faz parte também do quadro para contratar alguém. Então já existe isso. Porque na inteligência espiritual, reflete na pessoa uma autoconsciência. Quem tem inteligência espiritual consegue ter uma autoconsciência, consegue ter espontaneidade, visão de valores morais, compaixão, compreensão sobre o pensamento do outro, humildade, compreensão de organização e de sistema. Presta atenção nisso aqui. Toda pessoa que tem uma inteligência espiritual, ela sabe perfeitamente o que é um sistema. Ela sabe perfeitamente o que é uma hierarquia. Ela consegue entender o que é um patrão, ela consegue entender o que é o funcionário, ela consegue entender como o sistema do mundo funciona. Muitas vezes as coisas que acontecem no mundo, olha, irmãos, a inteligência espiritual é tão importante na tua vida, porque você vai olhar tudo ao teu redor e você vai conseguir enxergar coisas que as pessoas muitas vezes não vê. Então você olha, por exemplo, a situação do nosso país e você consegue enxergar numa inteligência espiritual, você consegue avaliar a situação espiritualmente, você consegue entender coisas que as pessoas comuns não conseguem entender, porque são coisas que o Espírito Santo dá para nós.
porque nós conseguimos discernir coisas espirituais muitas vezes. Então a pessoa que carrega a inteligência espiritual com ela, consegue ser diferente e sobressair sobre qualquer outro tipo de inteligência ou associado a outro tipo de inteligência. Você vai ser sempre melhor. Que isso, irmão? Você está querendo dizer que os crentes não são melhor que os outros? Entenda como você quiser. Eu estou dizendo que a pessoa é o seguinte: pode ter uma inteligência humana, pode ter uma inteligência emocional muito boa, mas se a pessoa tiver inteligência espiritual também, ela é muito mais do que as outras pessoas em termos de como ser humano, como pessoa, como servo de Deus. Quantas vezes você vê, só um pequeno exemplo, nem sei se é um exemplo tão válido assim, mas me veio na cabeça agora. Você vai num velório de uma pessoa que é ímpio, que é uma pessoa que não tem nada com Deus. Você vai lá, é pessoa chorando, pulando em cima do caixão, saindo virando piruleta, arrastando pelo chão, chorando, esgoelando. Aí você vai num velório de um crente. O povo está cantando, irmão. O povo está cantando, está fazendo oração, está pregando a palavra, falando do amor de Deus. É diferente ou não é diferente? Falei a semana passada sobre o Deus da consolação. Porque apesar de nós estarmos naquele momento triste, um momento amargurado, mas pela inteligência espiritual que o Senhor nos dá, nós entendemos que o Senhor é o Deus da nossa consolação e há de nos confortar. Pode passar um pouquinho de tempo, mas o Senhor conforta os nossos corações, principalmente naquele momento. Então a inteligência espiritual faz você ser diferente. Só ela, só a inteligência espiritual vai fazer você enxergar lá no profundo do teu ser e entender quem realmente você é e o que você tem para oferecer a Deus e o que você tem de esperar por Deus. Só ela é capaz disso. A inteligência racional, você vai olhar a situação e falar: vixe, está lascado. Já era, não tem mais jeito. Aí você faz umas contas e fala assim: rapaz, não tem mais solução. Aí você analisa a circunstância e você fala: não tem mais jeito. Mas como não tem mais jeito? Não tem, o médico já falou. Mas o crente, ele pode até perceber essa inteligência lógico-matemática, mas depois ele olha para dentro pela sua inteligência espiritual e fala assim: rapaz, o médico pode falar o que quiser, mas é o Senhor que tem a última palavra. Eu sei que eu tenho uma esperança ainda e Deus está comigo. É diferente, irmão, é diferente. É assim ou não é assim? Quantas vezes você já olhou para a situação e falou: rapaz, não tem mais jeito? Aí o Senhor fala com você, fala assim: tem sim. E aí você renova as suas esperanças e começa a buscar o Senhor, e o Senhor te dá a vitória. Aí mesmo que Ele não te dê a vitória, segundo a sua vontade, você agradece a Ele, porque você tem uma inteligência espiritual que as outras pessoas não têm. Se nós observarmos o capítulo 3, da mesma carta aos Colossenses, se nós olharmos ali o capítulo 3, Paulo fala algumas coisas que sugerem uma forma de inteligência espiritual. E eu listei aqui alguns parâmetros do capítulo 3, desse mesmo livro que nós lemos, o que mostra o que é uma inteligência espiritual. Ele fala assim, ele dá algumas instruções, né? Que representa uma forma de inteligência espiritual. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3: buscai as coisas do céu, as coisas de cima. Aí ele diz também: pensai nas coisas de cima. São instruções que ele dá, que são formas de inteligência espiritual, que só quem tem inteligência espiritual consegue fazer isso. Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, mortificar a vossa carne para fugir das coisas do mundo, né, das coisas da carne. Não mintais, versículo 9. No versículo 10 ele fala: revesti-vos do novo.
Espera aí, se você é convertido e ainda não entendeu que a sua força e a sua inteligência como homem, ela é suficiente até certo ponto, mas a partir desse ponto a tua inteligência espiritual ela tem que sobressair. Se você não entendeu isso ainda, você tem que começar a entender as coisas de Deus e revestir do novo na tua vida. Porque o Senhor não morreu na cruz para você ficar vagando como um zumbi e um crente morto que não sabe lidar com as coisas da vida. Mas Ele morreu na cruz para te dar uma inteligência espiritual, para que você saiba caminhar e saiba enfrentar as coisas da sua vida de maneira digna e de cabeça erguida. E isso você só vai fazer quando você pegar para si e buscar a sua inteligência espiritual. Ele diz assim: revesti-vos de misericórdia, mansidão. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros. E por aí vai. Ele dá várias instruções no capítulo 3 acerca de como nós devemos nos comportar, sendo essas forma de inteligência espiritual. E são recursos, irmãos, que Deus nos dá para que a nossa inteligência seja exercida. Como, irmãos, eu adquiro essa inteligência espiritual? Eu quero ter isso, irmão. Muitas vezes eu erro porque eu não consigo lidar com as coisas, porque me falta esse discernimento. Olha, irmão, eu sei até fazer conta. Eu sei até conversar com os outros. Eu tenho até as manhas de escrever e de falar. Mas tem coisas que eu não consigo resolver. Como que eu faço para ter essa inteligência espiritual? A primeira dica o apóstolo Paulo já nos deu: ore. Quando as pessoas dizem assim, eu acho interessante isso, porque eu falando aqui na igreja, né? Na igreja pentecostal, uma igreja de oração, eu falo assim: ore. Eu sei que às vezes essa palavra, essa frase, ela entra num ouvido teu e sai pelo outro. Porque você já ouviu tantas e tantas vezes isso aqui na igreja, ou em qualquer lugar, qualquer outra igreja. Mas quando diz para você, ore, não é porque eu estou dizendo, ou alguém aqui em cima diz para você, ore. É porque esse conselho é um conselho maravilhoso, que se você parar para pensar nele, você vai ver que as tuas vitórias vêm por causa da oração. Então ore a Deus para que Ele te dê entendimento, ore a Deus para que Ele te dê uma inteligência espiritual. Busque isso, o apóstolo Paulo buscou, ele falou: olha, eu oro por vocês, para que o Senhor dê conhecimento para vocês, para que o Senhor dê sabedoria para vocês, para que o Senhor dê inteligência espiritual para vocês. Então a primeira forma de buscar essa inteligência espiritual é orando e pedindo para o Senhor: Senhor, enche-me da inteligência espiritual. Eu não quero ser um crente morto que anda na rua e sem saber das coisas, mas eu quero ser um crente que quando eu me deparar com um problema, eu vou analisar de toda forma. Mas é a minha inteligência espiritual que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ore para o Senhor. A outra forma de você adquirir a sua inteligência espiritual. Paulo era um rabino. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um mestre da lei. Ele era um mestre da Torá, do conhecimento e da palavra de Deus. Paulo, como rabino, ele não somente aprendeu profundamente as coisas da palavra, como também ele ensinou as coisas da palavra. Então a segunda forma que você tem para adquirir uma inteligência espiritual é através da instrução. É através de buscar o conhecimento, porque toda a inteligência tua, ela é um acúmulo de conhecimento que faz com que você tenha certa inteligência. E quando o Senhor coloca você num lugar como esse, para aprender a palavra de Deus, o Senhor está te dando ferramentas para que no momento das tuas decisões, no momento das suas dificuldades, você junte todas essas informações que você tem e você consiga encontrar uma solução espiritual para ela. Eu sempre digo, e eu não canso de dizer isso, irmãos, quantas e quantas vezes a gente não perece
A gente não desanima, a gente não para na caminhada, muitas vezes nós não percebemos isso, mas talvez por causa da pouca ou um pouquinho de inteligência espiritual que nós temos. E muitas vezes, irmãos, eu não desisti, eu continuei por causa do pouco conhecimento que eu adquiri da palavra de Deus, porque esse conhecimento, no momento da decisão, no momento da dificuldade de tomar uma decisão e de enfrentar um problema, as informações que eu tive da palavra de Deus, ela entra em ação na minha cabeça e eu consigo tomar uma decisão de forma espiritual e eu consigo continuar na caminhada. Por que que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque elas não aprendem o suficiente para colocar na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, essas informações para vencer as coisas de uma forma espiritual. Então Paulo ensinou, Paulo aprendeu. Buscar o conhecimento de Deus na tua vida, ela transforma os hábitos da sua vida, ela transforma o seu comportamento, ela transforma a sua vocação. Irmãos, por mais ruim que nós sejamos, por mais falhos que nós sejamos, todos nós sabemos, irmãos, e nós lutamos contra as nossas falhas, porque nós temos uma pequena bagagem, que é a porção da palavra de Deus que nos é dada todos os dias, para continuar lutando e tentando vencer aquilo que nós somos, por causa da nossa bagagem de conhecimento, da nossa bagagem espiritual, por causa das nossas orações. Tem gente que duvida, tem gente que não acredita assim, inclusive crente, que a instrução e o conhecimento da palavra possa produzir algo na tua vida. Está extremamente errado. Me diz quem foi o apóstolo mais produtivo na Bíblia. Foi o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma. Porque ele uniu algumas coisas na vida dele. Ele adquiriu o conhecimento da palavra profundamente. No tempo em que ele conhecia a lei, o Antigo Testamento lá, as coisas da Torá, as coisas lá, ele tinha uma visão sobre... Mas quando ele recebeu a visita de Jesus Cristo na vida dele, ele começou a entender coisas que talvez naquele momento de início ele não entendia, mas ele começou a compreender, e ele foi o maior dos apóstolos no sentido de obra, no sentido de fazer as coisas, porque ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. E esse conhecimento profundo que ele tinha da palavra de Deus se juntou à unção do seu Espírito Santo, e ele fez grandes coisas na obra de Deus por causa dessas coisas. Então, quem diz para você, irmão, não precisa estudar a Bíblia não, porque o importante é você ter o Espírito Santo. Ninguém está dizendo aqui que não é importante, é lógico que é, mas soma os dois para você ver. Soma os dois. Crente preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia, tem de monte. Quem sabe aqui na igreja tem alguns. Preguiça, irmão, de ler a palavra de Deus e aprender um pouquinho. Aí você quer vencer as coisas, que jeito? Eu sempre gosto de analisar o povo judeu nessa questão. São pessoas que o tempo todo da sua existência como povo de Deus, eles se agarraram a algo tão importante para eles, que eles dão a vida por causa disso. Todo judeu, desde criança, eu estou falando daquele que é judeu religioso, tá, irmão? Daquele que segue os preceitos judaicos. Todos eles dão a vida deles por uma coisa que se chama palavra de Deus. Eles se apegaram tão forte nisso, mas tão forte nisso, que a sua própria existência não está somente no que Deus dispensa sobre eles como bênção de existência, mas também pela ânsia de cumprir aquilo que eles aprendem na palavra. Então, desde pequenininho, o jovem judeu, ele cresce
ele cresce aprendendo a palavra e as escolas vão ensinando a ele ser alguém para entender as suas origens, entender o seu passado, entender quem é o seu Deus. Quando ele vai crescendo, ele vai entendendo a importância da palavra, e onde ele estiver, seja em qualquer lugar do mundo, ele tem a palavra com ele. Ah, irmão, mas os judeus não aceitou Jesus. Calma. Não vamos entrar nisso. Eu estou falando na questão da palavra. Nós podemos falar nisso numa outra oportunidade. Mas a questão da palavra é o que manteve eles vivos até hoje. Eu já preguei isso aqui um dia. Quando eles saíram da nação, numa situação chamada diáspora, que eles saíram da terra deles e foram espalhados pelo mundo, aonde eles chegavam, eles já davam um jeito de copiar, fazer cópias da Torá, da Bíblia, ou imprimi-las, seja onde for. E eles já começavam a imprimir e já a ler ela e se esconder nos lugares onde era proibido, eles se escondiam para ler a palavra. Eu escutei isso uma vez, não sei se é verdade, mas faz sentido. Você sabe por que o judeu ora assim? Você já viu, irmãos? Que eles ficam na frente do Muro das Lamentações orando assim, ó. E quando eles vão ler, eles fazem assim também para ler? Vocês já viram isso? Quem já viu? Eles vão ler a palavra, eles colocam assim, eles ficam lendo a palavra desse jeito. Eu vi isso um judeu falando uma vez, que quando eles estavam fora da sua nação, em nações, né, na Europa, em vários lugares do mundo, eles não tinham muitas cópias da Bíblia deles, e eles ficavam revezando para ler. Aí um lia, o outro lia, aí um lia, o outro lia, e aí eles começaram a pegar isso. Mas não sei se isso é real, mas faz sentido. Tem um brinquedinho deles que chama Dreidel. É um joguinho que eles jogam, é tipo um peãozinho que ele cai num determinado lado na figura, e eles usam isso como um joguinho, é muito tradicional entre eles. Esse Dreidel, ele surgiu na ideia de que quando eles se escondiam para ler a palavra, principalmente na época depois do Império Romano, quando eles estavam escondidos, Alexandre, todo aquele povo lá que, né, eles se escondiam para ler a palavra. E quando chegavam as pessoas que tinham decretos que proibindo eles ler, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós estamos jogando. E eles jogavam os peãozinhos deles. Mas a palavra de Deus sempre esteve com eles. Você quer crescer, irmão? Você quer crescer na tua inteligência espiritual? Leia a Bíblia. Ore a Deus pedindo, mas busque instrução para que Deus te dê a oportunidade de sobrevivência. E outra coisa, quando eu olho para o povo judeu, irmão, não sei se você já teve oportunidade, mas quando você lê alguma coisa escrito por algum judeu, aí você consegue entender que a profundidade deles com relação a Deus é muito maior. De novo eu vou abrir esse parênteses. Quanto a Jesus Cristo é uma outra história. Mas no entendimento profundo do que é Deus, ninguém conhece mais do que eles. A nossa tradição, ela vem de um catolicismo romano. E muitas coisas na igreja evangélica têm um pouquinho disso. E muitas vezes a nossa vida como crente, ela é baseada muitas vezes em pensamentos que vêm de lá. O que é um erro. O nosso pensamento acerca de Deus, ela tem que vir do povo que deu origem a isso. De onde surgiu isso? Mas isso é uma outra história. E eles, eu estou falando deles para que a gente aprenda como tem que ser. Como que a gente tem que viver. Para eles, o porquê é muito mais importante do que uma resposta. E tudo que nós mais almejamos na nossa vida são respostas, é ou não é, irmãos? Mas eles enfatizam muito os porquês. Tudo para eles é porquê. Por quê?
Alguém, não sei, né, quem já teve filho pequeno, você fala um negócio, o filho fala assim, por quê? Aí você fala. Aí você acaba de falar, ele fala assim, mas por quê? Aí você fala de novo e fala, mas por quê? Nós, diante das coisas de Deus, nós temos que questionar as coisas e fazer porquês. Falar, e é isso que moveu o mundo. Você sabe o que moveu o mundo? O que moveu o mundo não foram as ideias, mas foram os porquês. Por que disso? Aí alguém foi lá e tentou resolver aquilo por causa do porquê. Então, entre eles, existe essa busca dessa instrução, isso desde a época do apóstolo Paulo, até antes do apóstolo Paulo, de questionar as coisas, de por quê, como assim, e eles perguntam o tempo todo. Então, as coisas de Deus, nós temos que estar sempre questionando, buscando as respostas e tentando entender o que Deus quer falar para mim. Por que, Senhor? Eu vou buscar. Senhor, está escrito. Senhor, eu estou lendo, mas por quê? Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Você pode falar, irmão, você está blasfemando contra Deus. Não, pergunte. Senhor, me dê essa resposta. Eu preciso dessa resposta. Que teu Espírito Santo me dê essa resposta. Quando eles se juntam para estudar, isso até nos dias de hoje, eles sentam em dupla e ficam questionando. Olha, eles lêem um texto aqui e começam a questionar. Então, mas você viu isso aqui? Por que isso aqui? Tal. E eles batem, eles debatem. O debate sempre fez parte da vida deles. E o estudo sempre fez parte da vida deles, coisa que crente preguiçoso não faz. Porque a nossa tradição, que vem de um catolicismo romano, onde somente o padre, onde somente o bispo tinha acesso a isso aqui, e era proibido as pessoas terem acesso. Não, quando eles quiserem saber alguma coisa, eles vêm perguntar para o bispo da igreja, para o padre, ou seja lá quem for. Até que essas barreiras começaram a ser quebradas, mas um bom tempo era assim, na antiguidade. As pessoas tinham dúvida, eles iam perguntar para o padre, mas padre, isso aqui, eles não tinham acesso à palavra, coisa que o judeu sempre teve, desde criancinha. Ensine o teu filho de dia e de noite, ao deitar, ao se levantar, todos os dias. É um dos mandamentos. E chega o cúmulo do absurdo, deles questionarem tanto. Existem perguntas no sentido como: por que os anjos de Jacó precisavam de escada? Você parou para pensar nisso? Por que quando Jacó estava lá colocando a sua cabeça num travesseiro de pedra para dormir, aí vem a visão da escada no topo até o chão e anjos que desciam e subiam pela escada? Por que os anjos precisam de escada? Aí eles debatem sobre isso e tentam entender por quê, porque ele debate. A pergunta: será que Adão tem umbigo? E aí? Irmão, mas que pergunta que é essa? Irmãos, é pergunta, é perguntar, é querer saber, é debate, é debater. Os peixes morreram no dilúvio? Debate, irmãos, debate. Conhecer. E eles fazem isso o tempo todo. Crente preguiçoso nem lê a Bíblia, mas eles estão lá o tempo todo estudando a palavra, preparados para que o grande dia chegue. Por que Deus precisou de 7 dias para criar o mundo? Por que Ele não fez isso num dia, ou num instante, ou em um segundo, em um momentinho? Por que Ele precisou de 7 dias para fazer o mundo? Questionamentos, debate. Não chega a lugar nenhum, mas debatem. Você sabe que existe uma tradição que é a Bíblia. Existe uns livros que se chamam Talmud, que é a explicação da lei, que se chama Talmud. É uma coleção de vários livros que explicam a lei na visão judaica, na visão dos rabinos. Existem 2 Talmuds. Presta atenção, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Existe o Talmud de Jerusalém, que ele dá ênfase à conclusão das perguntas. Então, a conclusão dos sábios.
Existe um outro Talmud, que é o Talmud babilônico. Não é que foi feito pelos babilônicos, é um Talmud que foi feito que foi escrito na região da Babilônia, chama Talmud babilônico. Esse Talmud, essa explicação, ela dá ênfase a questionamentos. Tem muito mais pergunta do que resposta. E qual é a que eles mais gostam de ler? Talmud babilônico. Porque dá ênfase à pergunta. Tem um judeu que chama Isidor Isaac Rabi. Ele foi um prêmio Nobel em 1948 de física. Ele diz o seguinte: normalmente quando eu estava na escola, a mãe dos meus amiguinhos chegavam para os meus amiguinhos e falavam assim: oi filhinho bonitinho, o que você aprendeu hoje? E aí os menininhos respondiam. Aí a mãe dele chegava para ele e falava assim para ele: filho, você fez uma boa pergunta hoje? Porque a mãe sabia que o mais importante é você questionar, é você perguntar, é você tentar entender. Irmão, busca fazer isso na tua vida. Busque entender. Talvez você não está compreendendo o que está acontecendo na tua vida hoje. Você não está compreendendo porque você está buscando com a tua inteligência de ser humano. Você está tentando buscar com a tua inteligência emocional. Mas tente buscar com a tua inteligência espiritual. Você certamente vai encontrar a resposta para a tua pergunta. Mas enquanto você não aprender isso, irmãos, quando a gente entra num assunto que nem esse aqui, chega a dar febre. Porque é assunto que não acaba mais. Quando eu olho para os homens da Bíblia, eu tento entender neles qual era a inteligência espiritual que eles tinham. Eu olho para o caso de Jó. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Teve um momento de Jó em que ele teve ali a sua doença e a sua esposa disse assim para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele disse para a mulher dele: oh, você está falando que nem uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu vou voltar para lá. E aí passa mais um pouco da enfermidade de Jó, vem os amigos dele e começa a debater com ele. E os amigos dele começam a falar um monte de coisa para eles, e ele começa a retrucar os amigos e começam a debater. Coisa assim, muito prático. E eles começam a debater. E Jó começa a ficar meio angustiado, porque ele fala assim: não, realmente, eu sei, eu sou pecador, tenho falhas, né? O Senhor, por que o Senhor faz isso? E ele começa a questionar também. Mas mesmo ele, ainda tendo a sua dificuldade de entender certas coisas, ele já tinha uma certa inteligência espiritual, que ia se ampliar na medida que essa história ia se passando. A sua pequena inteligência espiritual já disse assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Inteligência espiritual. Em outro determinado momento ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, sabendo que a vitória estava para vir. Mas ele ainda assim mesmo ele tinha questionamento. Ainda assim mesmo ele não entendia algumas coisas. Talvez nós nos encontramos assim às vezes. Nós temos até um pouquinho de inteligência espiritual, mas ainda passamos por questionamento, por dificuldade. Aí o Senhor se levanta, presta atenção, o Senhor se levanta e fala com Jó: olha, então me responde umas perguntas aqui. Onde você estava quando eu estava criando toda a terra? Quem foi que pôs as nuvens no céu? Você sabe por acaso onde mora o vento? E de onde sai o raio? Você sabe de onde, quem ordena e como ele sai do lugar que ele está? Deus começa a questionar Jó. E ele começa a entender o quanto pequeno ele é diante da presença de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Aí chega no capítulo 42, no versículo 2. Olha o que Jó fala depois de toda essa experiência. Irmãos, presta atenção que a nossa vida é mais ou menos assim.
Nós passamos pela nossa dificuldade, nós até entendemos que o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Eu sei que o meu Redentor vive, mas aí vem os questionamentos, as pessoas falando para você, você se questionando e tendo dúvida do poder de Deus, e questionando até as coisas que Deus, talvez Deus não seja capaz disso, será que Ele está me olhando? E aí você começa a duvidar dessas coisas, aí vem a resposta de Deus para você: peraí, onde você estava, onde eu estava criando tudo? Onde você estava quando com o meu poder eu abri o mar vermelho? Onde você estava quando eu coloquei as nuvens do céu? Aonde mora o vento? Você pode me falar? Aí o Senhor começa a mostrar para você quem Ele é. E aí você começa a ouvir a voz de Deus na tua vida, e você começa a entender que você tem muito para crescer. E Jó, nesse período, ele cresceu. Olha o que ele diz no capítulo 42, versículo 2: eu bem sei que tudo podes. Já não tinha mais dúvida das coisas ali, né? Ele fala assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pronto. Vai chegar um momento na tua vida que você vai falar assim: Senhor, eu já fiz tudo, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que nada pode impedir as tuas mãos para me abençoar, nada. E aí você começa a entender. E aí depois ele fala assim, mais para frente: eu falei coisas que eu não sabia, que para mim eram tão maravilhosas que estava fora do meu alcance de entender. Mas eu não entendia, Senhor, porque eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, e eu consigo entender o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor tem para mim. Você sabe qual é o privilégio que você tem de estar aqui hoje? Porque você não somente conhece um Deus de ouvir falar, não é só o Deus que o irmão, o pastor que sobe aqui em cima para falar, não é só esse Deus, mas é o Deus que você consegue contemplar com os seus olhos. E você fala: Senhor, eu consigo te ver, e eu consigo entender a tua vitória sobre a minha vida, através da inteligência espiritual. É tremendo ou não é, irmãos? Para pensar. Irmãos, isso vai longe, isso vai longe. Daniel, quando chega diante de Golias, todo mundo com medo, tremendo, correndo. Aí ele escuta um negócio e fala assim: aqui, quem derrotar o filisteu gigante, o rei vai dar a filha dele muito dinheiro. Todo mundo debatendo, correndo, com medo, preocupado, com o gigante. Aí ele fala assim: o que foi que o rei falou mesmo? Irmão, a cabeça do Davi, o jovem menininho Davi, a inteligência espiritual dele estava muito além de todos os seus irmãos, que o repreendia por estar ali. O que você está fazendo aqui? Todo mundo com medo, mas o Davi estava tranquilão. Menino. Crente marmanjo que não entende as coisas de Deus. Crente marmanjo que não sabe o poder de Deus, não sabe o poder que você tem nas tuas mãos, quando você entrega a tua inteligência espiritual para resolver os seus problemas. Você está igual, os irmãos lá de Davi, igual o rei Saul. Mas que você saia daqui diferente, e quando você olhar para o problema, você seja igual a Davi. O que está acontecendo aí? Mas o gigante, não, rei, fica sossegado aí. Fica sossegado, rei, que eu vou derrotar esse gigante aí. Mas como assim? Quem é este incircunciso para afrontar o povo de Israel? A primeira coisa que Davi olha e vê, que aquele gigante não era tão gigante assim. A segunda coisa que Davi, na hora, vem na inteligência espiritual dele, ele fala: o Senhor tem um pacto com esse povo. O Senhor tem um pacto com o povo de Israel. Esse pacto foi feito através do símbolo da circuncisão. Ele reconheceu, ele falou assim: quem que é esse incircunciso para afrontar o povo do Senhor dos Exércitos? Porque nós temos um pacto com Deus. Presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Você olha para o problema e está com medinho dele. Você está com medo, mas você não lembra que o Senhor tem um pacto com você.
Levei sobre mim todas as vossas enfermidades, todas as vossas dores. Olha, pega o meu fardo, que o meu fardo é leve. Tenha paciência. Porque você está ansioso com algumas coisas que acontecem na tua vida? Será que não sou eu tão poderoso para te abençoar nisso? Olha lá os lírios do campo, será que eles precisam de vestes? Será que eu não posso te dar? É o Senhor te questionando nessa manhã. O Senhor tem um pacto com você. Davi enxergou isso, falou: eu vou lá derrotar esse gigante. Não, mas ele tem espada, ele tem escudo, ele tem uma couraça gigante. Ele fala assim: e daí? Ele pode vir com espada, com escudo, com lança, com canhão, com flecha, com seja lá o que for. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou derrotar ele. O menino. Aí, não, então beleza, então vai lá, põe a vestimenta do rei, mas é muito grande, não, põe aí pesada e já começa a incomodar. Não, tira isso aqui de mim, eu não preciso disso aqui não. Foi lá, catou as pedrinhas, falou: eu vou lá e eu vou vencer. Ele sabia que ele ia vencer. E o mais interessante de tudo, a inteligência espiritual de Davi era tão grande, mas tão grande, a confiança dele era tão grande, que ele falou assim: eu vou lá em nome do Senhor. O Senhor pode até querer que eu não faça nada com esse gigante, pode ser a vontade de Deus, não tem problema nenhum. Mas irmãos, eu não erro 5 pedras. Eu posso errar uma, posso errar 2, mas 5 eu não erro. A confiança dele era tão grande que ele foi em nome do Senhor, e ele acreditou também na sua inteligência como ser humano. Ele acreditou nas duas coisas. Soma isso aí, irmão, na tua vida. Une a tua inteligência que você tem com a inteligência espiritual que o Senhor te deu, ou que te deu e que você adquiriu, e vence os teus Golias. Vou pular algumas coisas aqui, irmão, por causa do tempo. Amém, irmãos? Está claro isso aí para vocês? A ideia é o seguinte, não é a ideia minha, a ideia do Espírito Santo para você nessa manhã é que você não saia daqui igual você entrou. Irmão, você falou um monte de coisa que eu já sei. Presta atenção no que o Espírito Santo diz para você nessa manhã. Você sabia, mas estava muito limitadinho na tua inteligência espiritual. Cresça hoje. Busque hoje, que o Senhor tem bênção para você, se você pegar isso. Jesus Cristo foi a maior expressão de inteligência espiritual que já existiu. Ah, mas também ele era filho de Deus. Não, eu vou te mostrar que não é bem assim. Não é só por isso. A inteligência espiritual dele estava ao alcance dele, e a mesma inteligência espiritual que Jesus teve em certos momentos, você também pode ter. Porque nada que Jesus Cristo fez na terra, você também não pode fazer. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo. Você também pode fazer. A inteligência de Jesus era tão grande para lidar com as circunstâncias, que ele estava ali ensinando, chegou umas pessoas com a mulher adúltera. Senhor, nós pegamos ela no adultério. Segundo a lei de Moisés, a gente tem que apedrejar. Jesus olhou para eles, pode falar, estou ouvindo. Então, Senhor, ela foi pega no adultério, tem testemunho. Se o Senhor observar bem, na lei de Moisés, o Senhor é descendente, né? Na lei de Moisés está escrito que ela tem que ser apedrejada. O que nós vamos fazer com ela, Senhor? Jesus Cristo falou assim: para cima de mim, meus queridos, para cima de mim não. Vocês querem me pegar na minha inteligência espiritual? Não vai pegar. O inimigo chega no teu ouvido, irmão, e sopra no teu ouvido e fala: olha, faça isso, faz aquilo, ó, entra por aquele lado ali. Você fala assim: aqui não. Eu sou inteligente espiritualmente para discernir as coisas do Espírito. Aqui não. Jesus Cristo falou para eles: aqui não. Quer saber? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
Onde está a inteligência de Jesus? Simplesmente na palavra que ele disse. Lá no Império Romano, quem determinava quem ia morrer ou quem ia viver era só o Império Romano. Ninguém tinha esse poder lá dentro. Né? Ninguém tinha esse poder, só o Império Romano. Ele sabia que se ele falasse assim, então beleza, segundo a lei de Moisés, vocês apedrejam. Eles iam apedrejar a mulher, depois iam correr lá para o Império, falar, olha, o Senhor Jesus mandou matar a mulher apedrada. Está entendendo, irmãos? Por outro lado, se ele falava assim, não é para apedrejar. Aí eles iam falar assim para Jesus, mas peraí, então você está indo contra a lei de Moisés. Você está falando que não é para apedrejar, você está indo contra a lei. Então Jesus Cristo, ele falou assim na sua inteligência espiritual. Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele falou assim, ó, meu amigo, é o seguinte, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Devagarzinho foram sumindo todo mundo. Aí ele olhou para a mulher e falou assim, mas peraí, cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que estavam te acusando? Foram todo mundo embora. Então pode ir que eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Inteligência espiritual. Quando Jesus estava ensinando, chegou os sacerdotes ali perguntando para ele, olha, com que autoridade você faz isso aí? De onde vem essa autoridade que você faz essas coisas? Aí ele falou assim, para cima de mim não, queridos. Para cima de mim não, aqui tem inteligência espiritual. Ele falou assim, eu vou responder para vocês. Ele não tinha problema nenhum em responder, mas ele sabia que era uma pegadinha. Aí ele falou assim, olha, se vocês me responderem um negócio, eu respondo para vocês com qual autoridade eu faço isso. Me responde uma coisa, Jesus perguntando para eles. O batismo de João Batista, o batismo dele, que ele fazia no povo, é do céu ou é do homem? Aí um olhou para o outro e falou, meu amigo, estamos lascados. A gente não pode responder isso aí. Porque se a gente disser que o batismo de João é do céu, aí ele vai me perguntar, então por que vocês não aceitaram o batismo dele? Mas se a gente dizer que o batismo de João é dos homens, tem um monte de gente aqui que é discípulo de João, eles vão bater na gente. Aí eles não responderam para Jesus, não sabemos. Aí ele falou assim, então também não vou dar a resposta que vocês querem. Você viu, irmão, como que é o negócio da inteligência? Você saber sair de circunstâncias que muitas vezes o diabo te coloca e que você está prestes a cair, mas o Senhor te mostra e te fala, meu amigo, meu filho, tem inteligência espiritual para saber discernir as coisas que acontecem na tua vida, e em cada momento dela, use a tua inteligência espiritual. A inteligência espiritual de Jesus Cristo, para a gente finalizar, era tão grande que ele impressionava as pessoas com essa inteligência. Ele, no auge do seu ministério, presta atenção, no auge do seu ministério, ele coloca o assento num jumentinho e vai para Jerusalém. Como assim? O cara mais poderoso naquele momento, a pessoa mais falada naquele momento, senta num jumentinho para ir até Jerusalém de jumentinho. As pessoas olharam para aquilo, nunca mais se esqueceram. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, na hora que eles olharam. Nunca mais eles esqueceram, porque Jesus tinha uma inteligência de impactar as pessoas, com as suas atitudes, com as coisas que ele fazia. Amém, irmãos? Quando Jesus queria falar de discriminação contra pessoas doentes, sabe o que ele fazia? Ele recebia um bando de leproso e curava ele. Ou sentava para jantar com um leproso, Simão o leproso. Mateus capítulo 26, se não me engano. As pessoas olhavam essas atitudes de Jesus e ficavam impactados e nunca mais esqueciam, porque ele tinha uma inteligência espiritual para mostrar o que ele queria, ensinar da forma que ele queria. Quando ele queria falar sobre discriminação das mulheres, ele tratava todas elas com carinho, conversava até com samaritana. Jesus Cristo era um poeta da inteligência espiritual. Ele escrevia as coisas assim, a história, com uma sutileza tão grande, irmão, que se a gente olhar, a gente fica abismado com a inteligência espiritual de Jesus.
Mas eu não sou capaz de buscar isso, nenhum momento da minha vida, não busco, não quero saber, não vou atrás. Quando ele ia falar de discriminação social, sabe o que Jesus fala? Ele não ficava dando sermão, olha, vocês têm que fazer isso ou aquilo. Quando ele queria resolver um assunto de discriminação social, ele chamava o cobrador de impostos, falava, vem cá meu amigo, eu quero jantar com você essa noite. Era o cara mais odiado ali, era o cara que cobrava os impostos. Não, vem cá, eu vou jantar com você essa noite lá, na tua casa. As pessoas olhavam e falavam, nossa, olha o que Jesus está fazendo. E impactados pelo poder e pela sabedoria de Jesus, todo mundo se rendia aos pés dele por causa da sua sabedoria, da sua autoridade e da sua inteligência espiritual. O que eu estou dizendo para você nessa manhã, o que o Espírito Santo quer que você faça nessa manhã, é que você coloque os seus inimigos de joelhos diante da tua inteligência espiritual, que você coloque os seus problemas, as suas situações, aquilo que você tem que resolver, de joelhos diante da tua inteligência espiritual. Não deixe que as coisas abalem a tua vida por isso. Busque entender, busque o conhecimento, busque a sabedoria. E busque ter inteligência espiritual. Fica de pé, irmãos. Explicando um negocinho para vocês aqui. O conhecimento que você adquire na tua vida, ela vai se armazenando na sua cabeça, se é um entendimento ou uma instrução da parte de Deus na tua vida, uma palavra que vem ao teu coração, um texto da Bíblia que você lê, isso fica guardado na tua mente, fica guardado no teu coração. Quando você estuda a palavra, isso fica guardado no teu coração. O salmista diz o seguinte: Senhor, eu peguei a tua palavra e escondi ela no meu coração, para que eu não peque contra ti. Falar sobre inteligência espiritual, não podíamos falar de José, poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, poderíamos falar de Josué, de Calebe. Pegar a palavra, guardar no coração e na mente. O conhecimento adquirido na tua vida você guarda. Quando você se depara com uma situação na qual você tem que passar por cima dela, o que está guardado no teu coração, o que está guardado na tua cabeça, na tua mente, elas vão se juntar como um quebra-cabeça e falar assim para você, ó, esta é a solução. Mas você só vai chegar nisso se você tiver coisas para juntar. Se você tiver coisas na tua cabeça de ensinamento, de aprendizado, essas coisas vão se juntar e você vai colocar em prática a tua inteligência espiritual. Como eu vou colocar em prática a inteligência espiritual? Em qual momento? Aí entra a parte da sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte: eu oro a Deus para que Ele dê conhecimento para vocês, dê sabedoria e dê inteligência espiritual. Irmão, já sei o que fazer. Quando eu vou fazer? Aí é a sabedoria que vai te falar quando você vai fazer. Em que momento você vai fazer? Não seja precipitado, mas ouça a voz de Deus, a voz da sabedoria que Deus te dá, para colocar em prática aquilo que você aprendeu dentro da tua inteligência espiritual. Conhecimento te dá bagagem, a inteligência te mostra o que você tem que fazer, e a sabedoria que vem do Senhor te mostra como você vai fazer e quando você vai fazer. Você vê muita gente precipitada e que se lasca depois, né? Porque faltou-lhe sabedoria. Mas a sabedoria que vem de Deus na tua vida faz muita diferença. Feche os seus olhos, irmãos. Nós vamos encerrar. Mas antes vamos fazer uma oração aqui. Não sei o que você vai pedir, essa oração ela é livre. Eu vou orar para que Deus coloque na tua vida a mesma coisa que o apóstolo Paulo pediu para aquele povo lá da igreja de Colosso. Eu vou pedir isso aqui.
E você ora aí, você pode concordar comigo, você pode orar por outra coisa. Você está livre nessa manhã para orar. Você está livre nessa manhã para orar e buscar o Senhor da tua forma. Porque a inteligência espiritual agora ela é tua. Ela não é minha. A tua é tua, a minha é minha e assim por diante. Ore e peça a Deus por aquilo que você almeja nessa manhã, neste dia. E o Senhor há de conceder a vontade do teu coração. Porque se você estiver disposto e interessado, o Senhor também estará. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta palavra. Pai amado, o Teu Espírito Santo, Pai, Ele é maravilhoso. O Teu Espírito Santo, Ele governa as nossas vidas e nos diz, ó Pai, o que nós temos que fazer. Portanto, ó Pai, nós Te agradecemos por esta manhã, do qual o Teu Espírito Santo nos encheu. Pai, ainda que seja uma palavra simples, Senhor, mas quando vem do Teu Espírito Santo, ela se torna tão grande, da maneira que não cabe dentro de nós. Mas hoje, Senhor, ela entrou em nosso coração, ela vai ficar no nosso coração, e nós vamos sair daqui da maneira grandiosa que a Tua palavra se propôs, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida dos Teus servos, oro também pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão nos assistindo nas suas casas. Que o Senhor conceda a eles e encha, ó Pai, a vida deles de todo o conhecimento do Senhor. Que nada, ó Pai, passa desapercebido aos olhos deles, mas que eles entendam o Teu poder em tudo aquilo que eles possam contemplar. Entendam e tenham conhecimento do Senhor. Esta oração. Mas eu também oro, Senhor, para que o Senhor dê a eles sabedoria, para aplicar todos os ensinamentos que eles aprendem na igreja no momento certo, na hora certa e da forma correta. Pai, e acima de tudo, nesta manhã coloque sobre a vida deles a capacidade de terem inteligência espiritual para resolverem as situações da vida, ó Pai. Se existe um problema, também existe uma solução, e essa solução vem da inteligência espiritual que o Senhor coloca sobre a vida de cada um deles esta manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que o Senhor, o Teu governo sobre a vida deles seja presente em todo momento, ó Pai. Não desampare nenhum dos Teus servos, por mais que o problema seja difícil, por mais que a circunstância seja difícil. Nós oramos a Ti nesta manhã, para que o Senhor não deixe de estar com as Tuas mãos estendidas sobre a vida dos Teus servos, e note a cada dia a vida deles em todo momento, Pai. Que a Tua visão esteja sobre a vida dos Teus servos nesta manhã, e em todo o tempo, e em toda a caminhada, e toda a inteligência espiritual seja dada a cada um dos Teus servos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Você pode então aplaudir ao Senhor nesta manhã? Lembrando que temos culto, né, às 6 horas, é isso, né? Às 7h30, certo? Você que não pôde estar aqui nessa manhã, está assistindo aí na sua casa, mas quer estar na presença dos irmãos, venha à noite também, no final da tarde, venha comparecer na casa do Senhor, para aprender do Senhor, irmãos. Não existe coisa melhor do que aprender de Deus, amém? Afinal de contas, eu preciso de todo o entendimento de Deus para lidar com as coisas da vida. Eu sempre falo, irmão, se fosse por mim mesmo, nem aqui eu estava. Não estava mesmo, mas mesmo. Mas pela força do Senhor, pela instrução do Senhor sobre a minha vida, eu estou aqui hoje. E eu tenho certeza que por isso também você está e estará aqui na casa do Senhor, para receber o conhecimento, receber uma porção da palavra de Deus e ser abençoado na casa do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Em seguida nós estaremos impetrando a bênção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus servos nesse dia. Dê a eles, ó Pai, um resto de dia abençoado. E não somente isso, ó Pai, que toda semana, a próxima semana que virá, sejam semanas de bênção na vida dos Teus servos. Que sejam dias produtivos, dias abençoados. Que o Senhor derrame sobre eles bênção de saúde, de prosperidade, de trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor flua sobre a vida deles através do Teu Espírito Santo.
e que os nossos dias sejam uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, e que nós possamos caminhar na Tua presença dignamente, para agradar a cada dia o Teu coração, ó Pai. Nos ensine, nos instrua a caminhar conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as pessoas que nos assistiram pela internet, Pai. Esse momento é maravilhoso, Deus, momento do qual nós aprendemos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai.